Marcos capítulo 16. Salve o 7. Bom, esse texto ele veio ao meu coração e através de uma palavra específica, eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Então, diz assim, o contexto é a ressurreição de Jesus. Ele, terceiro dia, ressuscitou, como diz as Escrituras, e nós conhecemos a história. Mas às vezes nós nos esquecemos da história deste homem, Pedro, que no início, quando ele está na beira na praia, Jesus o chama para ser discípulo e depois apóstolo, e diz para ele que ele vai ser pescadores de homens. E ali se desenvolve não só um relacionamento de amizade, mas de reconhecimento profundo de Pedro, de quem era Jesus. Se nós lembrarmos, por exemplo, em Mateus capítulo 16, quando Pedro faz a confissão que tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus diz para ele: bem-aventurado é Simão, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E assim, durante todo o processo, Pedro sempre à frente, sempre tomando a iniciativa, sempre fazendo as suas declarações de fé diante de Jesus. Chega um ponto quando Jesus está indo para Jerusalém para ser sacrificado, e Jesus conta isso para os discípulos, para Pedro, e ele diz: de maneira alguma eu vou deixar isso acontecer. De maneira alguma isso vai te acontecer. E Jesus diz assim: olha, afasta-te, Satanás, porque era Satanás falando na boca de Pedro. Lá no Getsêmani, Pedro toma a espada para defender Jesus, quando Jesus é preso. Então Pedro está sempre na onda, sempre ali junto com os discípulos, mas sempre um passo à frente. Pelo seu temperamento, pela expressão de fé, de coragem, de ânimo, em estar com o Mestre e vivenciar a experiência mais profunda dos milagres. E assim por diante. Tanto é que o primeiro evangelho são as lembranças de Pedro, que Marcos escreve. O primeiro evangelho escrito é Marcos. Lucas, Mateus, acrescenta algumas coisas, mas Marcos está dentro de Mateus, bem como dentro do livro de Lucas. Então esse é Pedro, destemido, corajoso, fez declarações de fé, quer andar com o Senhor, está disposto a morrer por Ele, falando abertamente em todos os lugares, falando diretamente para o Mestre, falando diretamente para os discípulos, para as pessoas que ele conhecia, e assim por diante. Mas de repente, algo muda na vida de Pedro, algo inigualável, profundo, mas que arrasta Pedro para a escuridão da alma, que arrasta Pedro para uma reação absolutamente difícil, quando ele nega Jesus. Imagina esse homem, destemido, corajoso, pronto para morrer, briga ali no Getsêmani por causa de Jesus, cortando a orelha de um soldado. Agora ele, diante de uma serva, ele simplesmente nega não conhecer o seu mestre, não conhecer o Senhor Jesus. Mais do que isso, há um momento muito especial e específico em que os olhares se cruzam. Jesus está sendo arrastado com a cruz, ele olha para Pedro, e naquele momento os olhares se cruzam, e ele tinha negado 3 vezes o Senhor Jesus, e ele então se levanta dali e volta, vai embora, some.
Não se fala mais em Pedro. Fala nos discípulos de um modo geral, mas não mais em Pedro. E se você ler João, se você ler os evangelhos, você vai perceber que Pedro volta para a vida antiga, volta para a pescaria, volta lá para a praia. Alguém que se esquece de todas as promessas, alguém que se esquece de quem ele era, de quem estava com ele, alguém que absolutamente não se acha mais digno, alguém que se acha completamente perdido, tamanho o buraco que ele entrou. Esse texto, na ressurreição, ele é significativo e marcante porque Jesus está falando com seus discípulos que também o abandonaram. Eles fugiram, se esparramaram, não sobrou nenhum. E é interessante que Jesus então, ele, na ressurreição, ele manda um recado. Ele diz assim: fala para os meus discípulos, para me encontrarem lá na Galileia. Ou seja, fala para eles que eu não os esqueci, que eles continuam importantes para mim, que eu os considero. Diga para eles. Mas ele se volta e diz um nome. Ele diz: fala para Pedro. Fala para Pedro. Fala para os meus discípulos. Todos eles. Mas há um nome específico, ele diz para Pedro, que eu quero encontrá-lo lá. Isso faz diferença. Faz toda a diferença. Esse é o contexto do nosso texto dessa noite. Por favor, marido, projeto novo. Vão, diga aos discípulos dele e a Pedro que ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele disse. Digam aos discípulos e a Pedro. É exatamente isso que mexeu comigo. Eu quero dizer para você nessa noite. Eu quero compartilhar com você nessa noite. Que está aqui. E pelo poder do Espírito Santo de Deus, você veio. E que se assentou. Participou das músicas. Mas que no decorrer da caminhada não se sente tão amado. Não se sente tão querido. Ou mais do que isso, aqueles momentos na vida em que as situações são tão complexas, difíceis, e que de verdade a alma mergulha numa escuridão, onde você absolutamente se sente perdido, com ou sem culpa. Porque às vezes as situações são tão terríveis sobre a vida das pessoas que não importa se há ou não culpa, mas o que de fato é como a pessoa está, como ela se sente. Desprotegida, desamparada, absolutamente, alguém que se sente esquecida por Deus ou esquecido por Deus, parece que Deus se ausentou da história e da vida dela. Por algo que ela fez, por algo que ela experimentou na alma, por algo que algo veio sobre ela sem ela nem pensar ou perceber. De repente o mundo desabou dentro da casa, dentro da vida. De repente você que está aqui, 1, 2, 3 ou muitos, não importa. Deus me trouxe aqui para dizer aos nossos corações de que Ele nos conhece pelo nome. Isso faz uma diferença importante, porque no mundo de tantos milhões, bilhões de pessoas,
Deus sabe quem é você. Deus conhece a sua história. E é isso que ele diz. Fala para os discípulos que eu quero encontrá-los. Mas diga para Pedro. Diga para Pedro que eu quero encontrá-lo. Ele é importante. Diga para Pedro que eu quero vê-lo de novo. Para que ele saia desse lugar, para que ele saia dessa situação. Diga para ele ir para a Galiléia, que lá eu vou encontrá-lo. E é nesse contexto que nós então olhamos para João, quando foi citado aqui pelo Diogo, quando Jesus o pergunta se ele o amava. É um processo absoluto e profundo de restauração da vida de Pedro. O encontro é lá na Galiléia. Pedro vai. Pedro toma a decisão de ir ao encontro do mestre, porque ele recebeu o chamado e ele escutou o nome dele. Ou seja, o Senhor Jesus não o esqueceu. O Senhor Jesus lembrou dele. Apesar dele ter negado, apesar dele ter absolutamente ferido o seu próprio coração, quando ele não foi capaz de admitir a sua fé, a sua relação, a sua proximidade com o mestre que estava sendo acusado e posteriormente crucificado ali. Ele se lembrou. Imagina o coração de Pedro, imagina a satisfação de Pedro em pensar de que, apesar de tudo, ele se lembrou. E é exatamente isso, apesar de tudo, Deus não se esqueceu do seu nome. Isaías 49 diz assim, que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho recém-nascido, todavia o Senhor não se esquecerá dele. Deus não vai se esquecer de nós. Ele se lembra de nós. E continua, de que o seu nome, de que o meu nome, o nosso nome está escrito na palma de sua mão. Já pensou nisso? De que Deus escreveu o seu nome na palma de sua mão, de quando Ele estende para abençoar, Ele vê ali o seu nome. O seu nome. Mas diz ainda Isaías de que às vezes nós levantamos muros. Levantamos muros. E estes muros nos impedem de perceber esse cuidado, esse favor, essa misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Ficamos com os olhos vendados, só focados nas nossas dores, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Só ficamos focados nos lamentos, naquilo que aconteceu de errado, naquilo que podia não ter acontecido, mas aconteceu, e ficamos absolutamente envolvidos, olhando apenas as partes negativas da nossa história, da nossa vida. Isso então faz com que a gente se esqueça desse cuidado maravilhoso, misericordioso, cheio de compaixão de Deus para conosco. Então nós vamos colocando tijolos e levantamos muros. Isso vai nos impedindo de perceber, de sentir esse cuidado, esse poder de Deus que é gerado todos os dias sobre as nossas vidas, e nós não conseguimos perceber todo esse cuidado de Deus. Hebreus 14 diz o seguinte: que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E às vezes a gente fica pensando nessa perspectiva de ver o Senhor só na glória, só no último dia. Mas é mais profundo e mais real do que isso.
capacidade de perceber Deus todos os dias, a capacidade de perceber o cuidado de Deus todos os dias, desde que um copo d'água, o respirar, o alimento todos os dias, a manifestação de Deus, é olhar para a glória de Deus, é olhar para a natureza, glorificar o Senhor, ou seja, é a nossa capacidade de perceber Deus em todos os aspectos da nossa história, da nossa vida, o favor de Deus o tempo todo. Essa aproximação, esse relacionamento, essa profundidade de vivenciar a experiência com Deus, que faz com que a gente perceba esse cuidado, esse favor de Deus, apesar de todas as tribulações que surgiram e vão surgir sempre nas nossas vidas. Viver é difícil, não é simples. Parece ser simples, mas não é. Há complicações. Nós estamos, enfrentando, um mundo difícil. Nós temos 3 grandes inimigos que constantemente agem contra as nossas vidas, contra o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia fala que nós temos um mundo, um sistema, que nos convida o tempo todo a fugir da presença de Deus. É em casa, é nos negócios, é no trabalho, é nos relacionamentos sociais. Todo o tempo, os sistemas ideológicos, os sistemas deste mundo, eles nos afugentam de Deus, eles nos levam para longe de Deus e não poucas vezes nos deixamos seguir com a correnteza. Nós temos a carne que é inimiga de Deus o tempo todo. Sempre estamos arrumando algumas desculpas para o nosso não relacionamento, para o nosso não trabalho, para o nosso não envolvimento. Sempre estamos absolutamente envolvidos tanto com esse sistema que nós damos desculpas razoáveis. E por fim, o inimigo das nossas almas, que usa tanto a nossa carnalidade como no mundo para nos impedir de relacionarmos com Deus, de perceber esta presença de Deus em todo o tempo das nossas vidas. Então isso nos leva, isso nos aprofunda num sentimento absolutamente difícil, que é a hora escura da alma, da vida, quando nos sentimos completamente perdidos e distanciados do Criador e achamos que Ele não nos quer mais, que Ele não nos ama mais, que Ele não se importa mais, que absurdamente Ele nos deixou, nos chutou para longe dEle. Foi assim o sentimento de Pedro. E assim talvez seja o seu. Mas hoje eu queria dizer para você, assim como Deus disse para Pedro, que Ele quer encontrar você. Ele quer ter um encontro com você. Pedro Ele mandou para Galiléia. A Galiléia é o lugar onde Ele realizou muitos milagres, onde Ele viu muitas manifestações de Deus. Vá lá para Galiléia, lugar onde você vai ter memórias boas a respeito de nós, Pedro. Vamos para lá, foi lá que começou. Vamos para lá. Jesus então marca um encontro com Pedro lá. Eu diria que Deus nos chamou para ter um encontro conosco. Lá no quarto de oração, lá no lugar secreto, não importa onde, mas eu queria que você fosse capaz de tirar o nome de Pedro desse texto e colocar o seu. Diga aos discípulos e ao Jorge, diga aos discípulos e coloque o seu nome, que eu quero encontrar com eles lá na Galiléia, que eu quero encontrar com ele lá na Galiléia, que eu quero ele. Põe o seu nome.
Bota o teu nome. Tenha coragem de dizer, Deus, eu preciso desse encontro. Eu preciso desse envolvimento, eu preciso desse cuidado, eu preciso que o Senhor me veja, que o Senhor me restaure, que o Senhor me renove, que o Senhor faça algo importante, especial na minha vida, que o Senhor de fato conhece a minha dor, que o Senhor é capaz de colher as minhas lágrimas, que o Senhor é capaz de fazer coisas extraordinárias na minha vida ainda. Que eu não tenha sido fiel ontem ou antes de ontem, ainda que as coisas não tenham acontecido como o Senhor esperava na minha vida, ainda que eu tenha abandonado o Senhor, não importa, o Senhor me quer, o Senhor colocou o meu nome aí. E Ele te quer mesmo, quer você. Ele não quer outro, Ele quer você. Por isso Ele olha na palma da mão e vê o quê? O seu nome. Meio de milhões. Mais de milhões, de bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Deus vê o Renato na palma da mão. Deus vê o seu nome. Deus se importa com a sua vida. Deus se importa com a sua história. Deus se importa com a sua dor. Deus não se esqueceu de você. Mesmo que você ache o contrário, Deus não se esqueceu de você. Então você é convidado a encontrá-lo. E ao encontrá-lo, é importante que você quebre os muros. Que as paredes que separam caiam todas. Que os lábios falem mais de fé. Que os lábios falem mais de amor. Que os lábios falem mais de misericórdia. Não de murmuração, não de reclamação. Que os lábios falem mais de coisas que de fato honram e glorificam o nome dEle. Que os lábios estejam absolutamente dominados pelo Espírito Santo de Deus, proferindo palavras dignas de aceitação diante do trono. Chega. Chega de dizer o contrário. Chega de dizer o não. Diga sim. Diga sim. Diga sim. Outro aspecto tão interessante é essa relação dos discípulos com Cristo, desse envolvimento tão profundo, de maneira que o Cristo que habita em mim é o mesmo Cristo que habita em você. E essa é a capacidade que temos de fazer, não só discípulos, mas de vivenciarmos a experiência desse poder de Deus dentro de nós o tempo todo. Dessa manifestação de Deus sobre as nossas vidas, de maneira que, ao escolhermos vivenciar a experiência cristã, o Cristo que habita em mim pode ser visível na vida, pela vida das pessoas que me cercam, que andam comigo. Porque é isso que o Espírito Santo fez. Deus que habita em nós, mediante o poder do Espírito, que entrou em nós, em algum momento da nossa história, Ele entrou em nós. Cada um tem o seu momento de história, de quando Ele entrou, quando Ele faz parte da nossa vida. Diga aos discípulos que eu quero encontrá-los lá na Galileia. Mas diga a Pedro. Diga a Pedro. Jesus sabia a intensidade da dor. Jesus sabia a intensidade da dificuldade. Ele sabia. E é isso que ele
diz para nós que Ele conhece a intensidade da nossa dor. Ele conhece a intensidade das nossas lutas, das nossas dificuldades. Ele sabe. Então Ele nos convida para o encontro. Ele nos convida para o confronto. Ele nos convida para o relacionamento de amor. Mas é aquele momento em que Ele se depara com Pedro e diz: Pedro, olha para mim, Pedro. Você me ama? É claro que Jesus sabia. É claro. Ele é onisciente. Mas Pedro não sabia o quão ele era capaz de amar. Ele diz: o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Mais uma vez Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? Ele diz: o Senhor sabe que eu te amo. Fiz besteira. Imagino o que passa no coração, né, quando você é confrontado com uma verdade tão grandiosa. Você diz: puxa, fiz besteira. E o Senhor sabe que eu fiz mesmo. Porque eu achei, que aí mexe um pouco no nosso orgulho, porque eu achei que eu era capaz de amar o Senhor com amor como Deus me ama. E eu não sou capaz de amar com esse amor. Porque eu não sou capaz de me sacrificar. Essa é a expressão dos dois primeiros. Pedro, você me ama? E ele responde: o Senhor sabe que eu te amo, mas não com esse amor. Eu não sou capaz de amar como o Senhor me ama. Mas lá atrás ele disse que era capaz de morrer pelo Senhor Jesus. Ou seja, eu sou capaz de amar o Senhor como o Senhor me ama. E não foi verdade. Na terceira vez, Pedro então reconhece que tipo de amor ele sentia. O Senhor me ama? Pedro, você me ama? Terceira vez. Você imagina alguém te perguntando isso 3 vezes? E você consciente da besteira que fez? Aí ele responde: tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes o tamanho do meu amor e até onde eu sou capaz de ir. E o Senhor sabe. Quando ele reconhece o seu lugar, reconhece o seu tipo de amor, certamente ele ali é inundado pela graça de Deus. E mais tarde, ele então é capaz de amar com o mesmo amor que Deus o amou, porque ele foi capaz de se sacrificar em favor do Senhor Jesus. Ao ponto de se negar a morrer como ele, preferiu ser sacrificado de cabeça para baixo. Porque ele não se achou digno de morrer igual ao mestre. Vai lá, Pedro, que eu quero te encontrar. E quando ele marca o encontro conosco, é o momento do confronto. É o momento onde a alma é apaziguada. É o momento onde a gente é libertado dos nossos temores. É o momento onde a gente é perdoado pelos nossos pecados. Mas é quando nós somos capazes de quebrar os muros e de se jogar e de dizer para Deus tudo. É com você que Ele quer se encontrar. É com você. Porque é ali, nesse encontro, nesse momento de encontro, em que nós não só vamos reconhecer a grandeza do amor, da bondade, da misericórdia de Deus, porque é nesses momentos que a gente percebe tudo isso. Não são nos momentos bons, mas nesses momentos difíceis que a gente percebe essa grandeza de amor e misericórdia de Deus.
em que a gente é levantado para vivenciar as experiências mais profundas com Deus e ser verdadeiramente um discípulo, fazedor de discípulos no decorrer da nossa caminhada, como vimos hoje de manhã. De abençoar outras vidas com a mensagem do Evangelho. Mas é começar de nós. Do Cristo vivo que habita em nós e que de fato tem tratado a nossa alma, a nossa vida de uma forma tão intensa, tão profunda. Para que eu possa olhar para cima e perceber essa grandeza absoluta de um Deus que se importa. De um Deus que se envolve. Não é um Deus distante, um Deus que criou o mundo e chutou e não se importa mais com nada, não. Um Deus que se importa. Tendo Jesus amado os seus, diz João 13, que ele amou até o fim. Nome por nome, pessoa por pessoa, jeito por jeito. Deus se importa. Ao ler o texto, bota o teu nome. Diga aos discípulos. Ou melhor, diga aos membros da oitava que eu quero encontrá-los lá. Mas diga a fulano para ele ir, que eu quero falar com ele em particular. Diga, é você. Nós iremos, porque fomos chamados. Mas com você ele quer falar diferente. Ele quer falar no particular. Ele quer tratar no particular. E Deus faz assim com a gente. Trata no particular. Encontre com Ele. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar, encontre com Ele. Tenha medo não. Pedro achou que podia amá-lo como Jesus o amava. Mas a hora que ele foi confrontado com o perigo, ele negou. Isso doeu dentro dele. Ele fugiu, abandonou tudo e voltou para a velha vida. Mas teve a coragem de ser confrontado. Se deixou ser amado. Teve coragem. Se deixou ser amado. Mas disse, o encontro é para isso. Para ser amado, cuidado, confrontado, abençoado, libertado, perdoado, renovado, sustentado, para que você tenha de fato uma visão de futuro na perspectiva de Deus, para a sua história, para a sua vida, para a sua família, para todos que você, para todos aqueles que estão ao seu redor. Eu quis exatamente hoje à noite vim aqui para dizer isso para você. Que Deus quer um encontro com você. Quer um encontro com todos, mas especialmente com você. Diga, bota o teu nome. Eu quero encontrar você lá na Galileia. Eu não sei qual é a sua Galileia. Qual é o seu lugar de encontro com Deus. Não me importa. Mas Ele sabe e você sabe. Então vá lá encontrar com Ele. E você nunca mais será o mesmo. Em nome de Jesus. Amém? Então fique de pé para a gente orar. Eu acho que todo mundo queria um encontro desse. Acho que todo mundo precisa de um encontro assim. Eu quero que você feche seus olhos essa noite. Quero que você ponha a mão no seu coração. Não vou convidá-lo para vir à frente. Mas aí pela fé, aí com coragem, eu queria que você dissesse aí para Deus. Deus, eu quero um encontro desse com o Senhor. Eu aceito esse convite. Eu aceito esse chamado do Senhor para a minha vida. Eu quero ir para Galiléia. Eu quero ir para lá.
Porque lá eu quero que o Senhor visite a minha vida. Lá eu quero que o Senhor cure a minha alma. Lá eu quero que o Senhor liberte-me de todos os medos, de todas as questões que me envolvem e que me aprisionam. Lá eu quero ser curado de toda enfermidade, no corpo e na alma. Lá eu quero ser curado de tudo, quero ser perdoado, quero ser renovado. Que assim seja, ó Deus, sobre a vida de todo o teu povo reunido nesse lugar. E especialmente este, ó Deus, que o Senhor chama pelo nome. E que está agora, ó Deus, decidindo ir ao encontro com o Senhor na Galileia. Ó Deus, e ali, ó Deus, o Senhor comece a fazer grande obra. Perdoando, renovando, sustentando, libertando, curando, ó Pai, em nome de Jesus. Visita com poder e graça. Ó Deus, a mente seja transformada pela mente de Cristo. O coração endurecido, ó Deus, seja transformado por um coração sensível à Tua voz, à Tua vontade, ao Teu poder, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que as mãos, Pai, ó Deus, que as mãos, ó Deus, possam ser estendidas para glorificar o Teu nome. E que a vida seja absolutamente, ó Deus, lavada no sangue do Cordeiro. Ó Deus, e que nós sejamos profundamente renovados, Pai, no nome de Jesus. Cada um aqui, Senhor, nessa noite, possa ser tomado poderosamente pelo poder do Espírito Santo, para que possamos experimentar o melhor de Ti nas nossas vidas. Sopra o poder do Espírito Santo sobre a oitava igreja, sobre nós, Pai. Ó Deus, eu sei que o Senhor fará a grande obra. Ó Deus, e que estamos passando pelo processo de profunda transformação, que assim seja, Deus. Manifesta a Tua glória e o Teu poder sobre nós. Renova-nos, ó Deus, a cada dia. Ó Deus, porque de verdade, nós aqui, ó Deus, como Pedro disse lá em João, ó Deus, o Senhor sabe que nós amamos o Senhor. O Senhor sabe que nós amamos o Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoe cada vida que está diante do Senhor agora. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém.